Se você já olhou para um mapa dos Estados Unidos, provavelmente notou algo estranho. Especialmente no oeste, parece que alguém pegou uma régua e simplesmente desenhou linhas retas, ignorando completamente montanhas, rios e até mesmo as pessoas que vivem lá. É uma bagunça. Essas fronteiras são o resultado de séculos de política, compromissos apressados e, francamente, um pouco de preguiça cartográfica. Elas dividem comunidades, separam bacias hidrográficas e criam problemas logísticos que perduram até hoje. É como se a geografia do país estivesse gritando por uma organização melhor, mas ninguém estivesse ouvindo. Então hoje, vamos fazer exatamente isso. Vamos pegar nossa caneta digital e consertar o mapa dos Estados Unidos. A regra principal é simples. Vamos seguir os limites naturais sempre que possível. Rios, cadeias de montanhas, desertos. Essas são as verdadeiras divisões que moldam a cultura, a economia e a vida cotidiana. Vamos redesenhar as fronteiras estaduais para que façam mais sentido geográfico, cultural e econômico. Será um exercício de imaginação, uma forma de explorar como o país poderia ser se tivéssemos começado do zero, com um profundo respeito pela terra. E antes que você pegue suas tochas e ancinhos nos comentários, lembre-se, isso é apenas um experimento mental, um exercício divertido de geografia e história. Não estou propondo uma emenda constitucional ou iniciando uma guerra civil cartográfica. O objetivo é nos fazer pensar sobre por que os lugares são como são e como poderiam ser diferentes. Então, relaxe, abra sua mente e vamos mergulhar nesta loucura geográfica. Isso vai ser divertido. Vamos começar com algo que parece óbvio para qualquer um que já tenha dirigido pela Interestadual 94. Dakota do Norte e Dakota do Sul. Por que existem duas? A resposta, como muitas coisas na história americana, é política. Em 1889, quando o território de Dakota estava prestes a se tornar um estado, o Partido Republicano, que controlava o Congresso, percebeu que poderia criar 2 estados em vez de um. Isso significava o dobro de senadores e o dobro de representantes, consolidando seu poder em Washington. Não havia uma razão geográfica, cultural ou econômica real para a divisão. Era um cálculo político puro e simples. As 2 Dakotas compartilham uma geografia quase idêntica, dominada pelas grandes planícies e pelo rio Missouri. Suas economias são baseadas na agricultura e na energia. Culturalmente, elas são incrivelmente semelhantes. A linha reta que as separa no paralelo 46 Norte é completamente arbitrária. Ela corta comunidades e ecossistemas sem qualquer lógica. É um monumento à politicagem do século XIX que simplesmente não faz mais sentido hoje. A única diferença real que a maioria das pessoas consegue apontar é que uma tem o Monte Rushmore e a outra tem mais petróleo. Então, em nosso novo mapa, a primeira ordem do dia é apagar essa linha. Adeus, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Olá, simplesmente Dakota. Um único estado, unificado, com uma capital talvez em Bismarck ou Pierre, ou talvez em um novo local central. Isso criaria um estado mais coeso, com uma identidade regional mais forte e uma representação política que reflete a realidade do terreno, não os caprichos de políticos de um século atrás. É um começo limpo, lógico e, francamente, muito atrasado. A reunificação das Dakotas estabelece um princípio fundamental para o nosso projeto. As fronteiras devem servir às pessoas e à geografia, não aos políticos. Ao criar um único estado de Dakota, não estamos apenas simplificando o mapa. Estamos corrigindo um erro histórico. Estamos criando um estado que faz sentido em um nível fundamental. Com uma população combinada de cerca de 1.700.000 pessoas, o novo estado de Dakota seria mais populoso que vários outros estados, dando-lhe uma voz mais unificada e forte no cenário nacional.
E sejamos honestos, Dakota soa muito mais legal. Seguindo a mesma lógica de unificação, vamos para a costa leste e olhar para as Carolinas. Assim como as Dakotas, a divisão entre Carolina do Norte e Carolina do Sul tem raízes históricas complicadas, mas, em última análise, fracas. A província original da Carolina foi dividida em 1712, principalmente por causa de dificuldades administrativas. A colônia era simplesmente grande demais para ser governada a partir de um único ponto, Charleston, especialmente com as tecnologias de comunicação e transporte da época. Os assentamentos do Norte e do Sul desenvolveram identidades ligeiramente diferentes, mas a divisão foi mais uma questão de conveniência para a coroa britânica do que uma separação natural. Hoje, essas diferenças históricas diminuíram significativamente. Embora existam rivalidades culturais, especialmente no basquete universitário, e algumas distinções econômicas, as duas Carolinas compartilham uma herança comum profunda, uma geografia costeira e montanhosa contínua e economias cada vez mais interligadas. A fronteira, uma série de linhas irregulares e pesquisadas ao longo de décadas, não segue nenhuma característica geográfica significativa. Ela serpenteia pela paisagem, um lembrete de disputas coloniais que não tem mais relevância. Em nosso mapa redesenhado, as Carolinas se tornam uma só. Um único estado, Carolina, que se estende das montanhas Apalaches ao Oceano Atlântico. Esta unificação criaria uma potência econômica no Sudeste, combinando os centros financeiros de Charlotte com a indústria de Charleston e a pesquisa do Research Triangle Park. Seria um estado com uma diversidade geográfica e cultural incrível, desde as praias de Outer Banks até os picos das Blue Ridge Mountains. A capital poderia ser Charlotte, devido à sua localização central e status como um grande centro urbano. Ao reunir as Carolinas, estamos novamente priorizando a coesão geográfica e econômica sobre as divisões históricas. O novo estado de Carolina seria um gigante, com uma população de mais de 16 milhões de pessoas, tornando-se um dos estados mais populosos do país. Isso lhe daria uma influência política tremenda, refletindo sua importância econômica e cultural. Seria uma celebração de uma herança compartilhada e um passo em direção a uma identidade regional mais forte e unificada. A rivalidade no basquete pode continuar, mas, pelo menos, eles estariam jogando pelo mesmo estado. Agora você pode pensar que meu plano é apenas unir tudo. Mas não. Algumas divisões fazem todo o sentido, e o melhor exemplo disso é a Virgínia Ocidental. A separação da Virgínia Ocidental da Virgínia durante a Guerra Civil não foi um capricho político. Foi uma ruptura fundamental baseada em geografia, economia e ideologia. A região montanhosa do oeste da Virgínia era habitada por pequenos agricultores, mineiros e industriais que tinham pouco em comum com a aristocracia de plantadores de tabaco do leste. Suas economias eram diferentes, suas culturas eram diferentes e, o mais importante, suas opiniões sobre a escravidão e a secessão eram diametralmente opostas. Quando a Virgínia votou para se separar da União em 1861, os condados do Noroeste se recusaram. Eles eram ferozmente pró-União. A geografia desempenhou um papel crucial aqui. As montanhas Allegheny formavam uma barreira física e cultural formidável entre o leste e o oeste. Essa cadeia de montanhas isolou a região ocidental, promovendo uma identidade distinta e alinhando seus interesses econômicos mais com os estados vizinhos de Ohio e Pensilvânia do que com Richmond. A criação da Virgínia Ocidental em 1863 foi o reconhecimento de uma divisão que já existia há muito tempo. Portanto, em nosso mapa revisado, a Virgínia Ocidental permanece. Sua existência é um testemunho do poder da geografia e da cultura para forjar uma identidade política. Tentar reunificá-la com a Virgínia seria ignorar as razões profundas e válidas para sua separação. Seria como tentar misturar óleo e água.
A fronteira entre os dois estados, que segue em grande parte a crista das montanhas Allegheny, é um exemplo perfeito de uma fronteira que funciona. É uma fronteira natural que reflete uma divisão real. A história da Virgínia Ocidental nos ensina uma lição importante. Nem todas as fronteiras são arbitrárias. Algumas são forjadas no fogo do conflito e baseadas em diferenças irreconciliáveis. Elas representam a autodeterminação de um povo que escolheu seu próprio caminho. Manter a Virgínia Ocidental como um estado separado não é uma contradição ao nosso projeto. É uma afirmação de seu princípio central. As fronteiras devem refletir as realidades no terreno, sejam elas um rio, uma cadeia de montanhas ou uma profunda divisão ideológica que a história não pode apagar. Agora, vamos para a parte do mapa que mais precisa de ajuda: o oeste. Aqui, as fronteiras são uma piada. Linhas retas e caixas perfeitas que parecem ter sido desenhadas por alguém que nunca pisou na região. Colorado, Wyoming, Utah, são apenas retângulos no mapa. Isso aconteceu porque, quando o governo federal estava dividindo esses vastos territórios no século XIX, eles queriam fazer isso de forma rápida e barata. Usar linhas de latitude e longitude era a maneira mais fácil, ignorando completamente as imensas cadeias de montanhas, os vastos desertos e os poderosos rios que definem a vida no oeste. Nossa primeira grande mudança é usar as montanhas rochosas como uma espinha dorsal divisória. Em vez de estados como Colorado e Wyoming se estenderem por ambos os lados da divisória continental, vamos criar novos estados que respeitem essa barreira monumental. Um novo estado, que poderíamos chamar de Plains, abrangeria as planícies orientais do Colorado, Wyoming e Montana, uma região de agricultura e pecuária. A oeste das rochosas, teríamos estados definidos por bacias hidrográficas. Por exemplo, a maior parte do atual Colorado, Utah e Wyoming se tornaria um novo estado centrado na bacia do Rio Colorado, talvez chamado de Colorado Plateau. Continuando, vamos usar os rios como guias. A fronteira entre Idaho e Oregon, que já segue o rio Snake em parte, será estendida para seguir o rio em todo o seu curso relevante. O norte da Califórnia, uma região com uma identidade cultural e política distinta do sul, se separaria para formar um novo estado, talvez chamado de Jefferson ou Shasta, com sua fronteira sul definida pela topografia e bacias hidrográficas. A região do deserto de Mojave, atualmente dividida entre Califórnia, Nevada e Arizona, poderia ser consolidada em um único estado, refletindo seu ecossistema e cultura únicos. Essas mudanças transformariam o oeste de uma colcha de retalhos geométrica em um mosaico orgânico de regiões geográficas. As fronteiras não seriam mais linhas abstratas, mas características tangíveis da paisagem. Isso criaria estados com maior coesão interna, onde as pessoas compartilham os mesmos recursos hídricos, enfrentam os mesmos desafios ambientais e têm uma identidade regional mais forte. O mapa do Oeste finalmente refletiria a majestade e a lógica de sua própria geografia, em vez dos atalhos burocráticos de Washington, D.C. O Leste não tem os problemas de linhas retas do Oeste, mas ainda há alguns ajustes que podemos fazer para tornar as coisas mais lógicas. Vamos começar pelo Sul. O rio Mississippi é uma das características geográficas mais dominantes da América do Norte. É uma fronteira natural poderosa. No entanto, o estado de Louisiana se estende por ambos os lados do rio. Isso cria uma divisão logística e cultural dentro do próprio estado. Em nosso novo mapa, vamos usar o Mississippi como uma fronteira rígida. A parte de Louisiana a oeste do rio permanece como Louisiana, enquanto as paróquias a leste são absorvidas pelo estado do Mississippi, unificando a região do Delta. Seguindo para o leste, temos o Panhandle da Flórida. Geograficamente e culturalmente, esta região tem muito mais em comum com o sul do Alabama do que com o resto da península da Flórida, centrada em Miami e Orlando. É uma anomalia histórica que remonta a disputas territoriais espanholas. Vamos consertar isso.
O Panhandle, a oeste do rio Apalachicola, é transferido para o Alabama. Isso dá ao Alabama uma costa mais substancial e une duas regiões culturalmente semelhantes, enquanto a Flórida se torna um estado peninsular mais coeso. Mais ao norte, as montanhas Apalaches criam uma divisão natural, semelhante às rochosas no oeste. Em vez de estados como Pensilvânia e Nova York se estenderem desajeitadamente sobre as montanhas, poderíamos criar uma nova fronteira que segue a crista dos Apalaches. Isso criaria um novo estado, Apalachia, abrangendo partes do oeste da Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte e leste do Tennessee e Kentucky. Este estado teria uma identidade cultural e econômica distinta, centrada na herança dos Apalaches. Finalmente, há a Península Delmarva. Atualmente, esta península é dividida entre 3 estados: Delaware, Maryland e Virgínia. É uma bagunça. A península inteira tem uma geografia e cultura costeira coesa. Em nosso mapa, unificamos a Península Delmarva em um único estado. O estado de Delaware absorveria as porções de Maryland e Virgínia na península, criando um estado geograficamente coerente. Esses são ajustes cirúrgicos, mas que tornam o mapa do leste muito mais lógico e representativo das realidades geográficas e culturais. O meio-oeste, o coração da América, também tem suas peculiaridades de fronteira que merecem atenção. A mais famosa talvez seja a Península Superior de Michigan. Se você olhar para um mapa, ela parece que deveria pertencer a Wisconsin. Está conectada por terra a Wisconsin, não a Michigan. A razão pela qual pertence a Michigan é o resultado de uma disputa de fronteira com Ohio, a chamada Guerra de Toledo, em 1835. Como compensação por perder a faixa de Toledo para Ohio, Michigan recebeu a Península Superior. Foi um prêmio de consolação. Em nome da lógica geográfica, vamos corrigir esse erro histórico. A Península Superior é transferida para Wisconsin, ao qual está naturalmente ligada. Isso faz muito mais sentido geográfico. Mas não podemos deixar Michigan de mãos abanando. Para compensar, devolvemos a faixa de Toledo, incluindo a cidade de Toledo, para Michigan. Ohio pode não gostar, mas estamos consertando a história aqui. Isso realinha os estados com suas conexões geográficas mais lógicas e resolve uma disputa de quase 200 anos. Outras fronteiras no meio-oeste são mais sutis. A fronteira noroeste de Minnesota, o Northwest Angle, é uma peculiaridade cartográfica causada por um erro em um mapa antigo. É a única parte dos 48 estados contíguos ao norte do paralelo 49. Poderíamos simplesmente cedê-la ao Canadá, mas por uma questão de manter o território, vamos deixá-la como um lembrete divertido de que mapas são complicados. As fronteiras de Indiana e Illinois, que seguem em parte os rios Wabash e Ohio, são exemplos decentes de fronteiras naturais. Então elas permanecem em grande parte intactas. A fronteira oriental do Arkansas também é definida pelo rio Mississippi, o que é bom, mas sua fronteira norte é uma linha reta arbitrária. Em um mundo ideal, poderíamos redesenhá-la para seguir as montanhas Ozark, unindo a região dos Ozarks, que atualmente é dividida entre Arkansas e Missouri. Isso criaria um estado de Ozark culturalmente coeso. Essas mudanças no meio-oeste podem parecer menores em comparação com a reformulação do oeste, mas elas resolvem disputas históricas e alinham as fronteiras com a geografia de uma forma que fortalece a identidade regional. Agora vamos falar sobre 2 estados que não precisam de nenhuma correção de fronteira: Alasca e Havaí. A razão é bastante simples e, bom, óbvia. Eles não fazem fronteira com nenhum outro estado dos Elecitua. Suas fronteiras são definidas por oceanos. Não há linhas retas arbitrárias para apagar ou disputas territoriais com um estado vizinho para resolver. Eles são geograficamente isolados do resto do país, e suas fronteiras refletem perfeitamente essa realidade. O Alasca, o Last Frontier, é um gigante.
Suas fronteiras são o Oceano Ártico ao norte, o Oceano Pacífico ao sul, o Mar de Bering a oeste e uma longa e complexa fronteira com o Canadá a leste. Essa fronteira com o Canadá foi objeto de longas negociações e pesquisas, mas é uma fronteira internacional, não estadual. Dentro dos Esquimalt, o Alasca está sozinho, uma vasta extensão de natureza selvagem com uma identidade única e poderosa, moldada por sua geografia extrema e isolamento. Mudar suas fronteiras seria impossível e, sinceramente, sem sentido. Da mesma forma, o Havaí é um arquipélago no meio do Oceano Pacífico. Suas fronteiras são as linhas costeiras de suas ilhas. Não há como redesenhar isso. O Havaí é definido pelo oceano que o cerca. Sua cultura, economia e modo de vida estão intrinsecamente ligados à sua geografia insular. É o estado mais remoto e um dos mais distintos culturalmente. Qualquer tentativa de consertar suas fronteiras seria absurda. Ele é o que é, e isso é perfeito. O status do Alasca e do Havaí em nosso projeto destaca um ponto importante. O objetivo não é mudar as coisas por mudar. O objetivo é criar fronteiras que façam sentido. No caso do Alasca e do Havaí, suas fronteiras já fazem todo o sentido do mundo. Elas são definidas pelas forças mais poderosas da natureza, terra e água. Elas são um exemplo do que estamos tentando alcançar em outros lugares. Um alinhamento perfeito entre as linhas no mapa e a realidade do mundo físico. Então, Alasca e Havaí, vocês ficam exatamente como estão. Com todas essas fusões e reconfigurações, o número de estados em nosso novo mapa diminuiu. Dakota do Norte e do Sul se tornaram um. As Carolinas se tornaram uma. Fizemos alguns outros ajustes que podem ter reduzido ainda mais a contagem. Mas queremos manter as 50 estrelas na bandeira. É icônico. Então, onde encontramos novos estados? A resposta está nos territórios dos Esquimalt, lugares que fazem parte dos Estados Unidos, mas não têm a representação e os direitos plenos de um estado. É hora de mudar isso. Nosso primeiro novo estado será Porto Rico. A ilha caribenha é um território dos Esquimalt desde 1898. Seus 3.200.000 habitantes são cidadãos americanos, mas não podem votar para presidente e têm representação limitada no Congresso. Isso é uma injustiça democrática fundamental. Em nosso novo mapa, Porto Rico se torna o 49º estado. Para torná-lo um estado mais robusto, vamos incluir as vizinhas Ilhas Virgens Americanas, outro território dos Esquimalt, como parte do novo estado de Porto Rico. Isso cria um estado caribenho coeso, com uma identidade cultural forte e, finalmente, uma voz plena em sua própria nação. Nosso segundo novo estado virá do Pacífico. Guam e as Ilhas Marianas do Norte são dois territórios dos Esquimalt localizados estrategicamente no Pacífico Ocidental. Seus habitantes também são cidadãos americanos, com representação limitada. Separadamente, eles podem ser pequenos demais para formar um estado viável. Mas juntos, eles formam um arquipélago coeso, as Ilhas Marianas. Vamos uni-los para criar o 50º estado, Mariana. Isso daria aos cidadãos americanos nessas ilhas a representação que merecem e criaria um novo estado com uma cultura chamorro única e uma importância estratégica significativa. Ao transformar Porto Rico e Mariana em estados, não estamos apenas preenchendo vagas em nosso mapa. Estamos abordando uma questão de direitos civis e autodeterminação. Estamos estendendo a promessa da democracia americana a milhões de cidadãos que foram deixados de fora por muito tempo. E isso mantém nossa contagem de 50 estados, mas, mais importante, torna os Estados Unidos um país mais justo e representativo. As novas estrelas na bandeira representariam não apenas novos estados, mas a realização de um ideal americano fundamental.
Há uma última peça neste quebra-cabeça geográfico e político. Washington, D.C., o Distrito de Colômbia, é o lar de mais de 700 mil cidadãos americanos, mais do que a população de Wyoming ou Vermont. No entanto, eles não têm senadores e apenas um delegado sem direito a voto na Câmara dos Representantes. Eles pagam impostos federais, servem nas Forças Armadas e cumprem todas as obrigações da cidadania, mas não têm representação plena no governo que literalmente os cerca. É a definição de tributação sem representação, a mesma queixa que deu início à Revolução Americana. A solução parece simples: tornar D.C. um estado. O movimento pela estadualidade de D.C. tem ganhado força há décadas, argumentando que é a única maneira de corrigir essa falha democrática. Um estado de D.C., talvez chamado de Estado de Washington, Douglas Commonwealth, daria a seus residentes os direitos que lhes são devidos. No entanto, a questão é extremamente politizada. A criação de um novo Estado, que seria esmagadoramente democrata, alteraria o equilíbrio de poder no Senado, e é por isso que enfrenta uma oposição feroz. Outra opção proposta é a retrocessão. Isso envolveria devolver a maior parte da terra de D.C. ao estado de Maryland, de onde foi originalmente cedida. Apenas uma pequena área federal contendo o Capitólio, a Casa Branca e outros edifícios governamentais permaneceria como o Distrito Federal. Isso daria aos residentes de D.C. representação através de Maryland, resolvendo a questão da falta de direitos sem criar um novo estado. É uma solução de compromisso, mas que muitos residentes de D.C. sentem que diminuiria sua identidade única. Dado o impasse político e a falta de um consenso claro, esta é uma fronteira que não vamos redesenhar em nosso mapa. A questão de D.C. não é geográfica, é puramente política. É uma decisão que precisa ser tomada pelo povo de D.C. e pelo processo político americano, não por um exercício cartográfico como o nosso. Por isso, em nosso mapa final, Washington, D.C. permanece como está, um distrito federal, um enigma político e um lembrete contínuo do trabalho inacabado da democracia americana. Deixamos esta decisão para os políticos e eleitores. E aqui está. Depois de apagar linhas, mover fronteiras, unir estados e criar novos, este é o nosso mapa redesenhado dos Estados Unidos da América. É um país que parece familiar, mas fundamentalmente diferente. O Oeste não é mais uma grade de retângulos, mas um mosaico de montanhas e rios. As Dakotas e as Carolinas estão unidas. A Península Superior está onde pertence. E dois novos estados, Porto Rico e Mariana, adicionaram suas estrelas à bandeira. Foi uma jornada e tanto, um mergulho profundo na geografia, história e política que moldaram este país. Criar este vídeo foi um esforço monumental. Horas de pesquisa, design de mapas, animação e edição. Foi um quebra-cabeça gigante e cada peça tinha sua própria história complicada. O objetivo nunca foi criar um mapa perfeito ou definitivo. O objetivo era provocar o pensamento. Fazer você olhar para o mapa na parede de sua sala de aula de uma maneira diferente. Questionar por que as linhas estão onde estão. Imaginar como as coisas poderiam ser diferentes. A geografia não é estática. É a história da interação humana com a Terra, e essa história está sempre sendo escrita. Este exercício, embora divertido, destaca uma verdade séria. As fronteiras importam. Elas definem quem tem poder, quem tem acesso a recursos e quem tem voz. As fronteiras em nosso mapa real, as que governam nossas vidas, são o resultado de decisões tomadas por pessoas. E as pessoas podem mudar essas decisões. A maneira mais poderosa de influenciar essas decisões é através do voto. Votar em eleições locais, estaduais e federais é como você desenha o mapa do futuro. É como você garante que sua comunidade seja representada e que sua voz seja ouvida. Então,
enquanto olhamos para este mapa maluco e hipotético, lembre-se do poder que você tem no mundo real. Envolva-se, informe-se e, acima de tudo, vote. O futuro do seu estado, do seu país e das linhas que nos definem está em suas mãos. Este projeto foi uma exploração do e se, mas o futuro é o que fazemos dele. Espero que este exercício tenha sido tão fascinante para você quanto foi para mim. Foi um lembrete de que os mapas não são apenas papel e tinta. Eles são histórias de poder, identidade e lugar. Ufa! Depois de redesenhar um país inteiro, acho que mereço um descanso. Foi um dos vídeos mais complexos que já fiz. Um verdadeiro mergulho no abismo da cartografia e da história. Espero que tenha sido tão esclarecedor quanto exaustivo. Agora vou tirar um cochilo. Falar sobre as montanhas rochosas por horas a fio tem esse efeito. Acordem-me quando a reforma da fronteira for aprovada no Congresso, ok? Se este vídeo te deixou empolgado com os Estados Unidos e sua geografia maluca, talvez você goste de ter um mapa bonito do país na sua parede. Um que eu definitivamente não consertei. Temos mapas de alta qualidade disponíveis na nossa loja. Cada compra ajuda a apoiar o canal e nos permite fazer projetos ambiciosos como este. Mas, honestamente, prefiro que você se registre para votar do que compre qualquer coisa. Sua voz na democracia é muito mais valiosa. Espero que tenha gostado deste episódio maluco de geografia. Foi uma viagem, e sou muito grato por você ter vindo junto. Se você gostou, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder o que vem por aí. Adoraria ler seus pensamentos e suas próprias ideias malucas para redesenhar fronteiras nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima semana.